Eu tenho Asperger's e eu fui oficialmente diagnosticada dia 10 de março de 2017, então há cerca de um mês. E até mesmo agora não sei bem explicar o que é, porque eu, mesmo quando já tinha pesquisado antes, quando havia uns suspeitas, achava complicado. Basicamente tenho assim dificuldades em socializar-me com as pessoas e agora tenho mais consciência disso. Eu antes pensava que simplesmente era uma pessoa tímida e que simplesmente não gostava de estar com as pessoas. Então eu vou começar a ler o texto para isto não demorar muito. A minha mãe disse-me que na praia comecei a ser observada por uma senhora lá. Esta senhora alertou-a para o facto de ser um pouco diferente dos outros. Como tinha vindo de Inglaterra, simplesmente acharam que não percebia bem a língua portuguesa e as regras novas. Já em Londres era assim, mas lá pensaram que não sabia bem o inglês. Apesar disso, a minha mãe disse-me que eu brincava com as outras crianças no parque, mas não na escola. Entre os anos da primária e o terceiro ciclo, eu vi alguns desenhos animados com personagens de escola. Eu pus de escola entre aspas, e cada um tinha uma espécie de função. Eram personagens estereotipadas, mas na altura eu não o percebia. Achei que na escola, da vida real, seria igual. Seriam estas a miúda com cabelo estranho, com a mania dos bichos, o sobredotado mais novo, o grupo de populares, as cheerleaders, a miúda cientista de óculos, o bully, enfim. Eu era a de cabelo comprido, antissocial, que sofria de bullying. Então nunca ouvi o bullying, especialmente no quinto e no sexto ano, como uma coisa grave, pois eu sentia que essa era a minha função. E pouco depois, para ir no sétimo, oitavo, é que eu começava a perceber que o mundo não era como assim nos desenhos animados. Também nesta altura comecei a perceber que era diferente dos outros. Gostava de fazer os trabalhos sozinha, nunca saía da escola e nas 2 horas de almoço ficava em frente da porta à espera da próxima aula a desenhar. O desenho é a minha obsessão e no quinto ano realmente comecei a desenhar todos os dias. Foi uma altura difícil. Vários colegas meus constantemente faziam trouxa de mim e a maioria das vezes não percebia. 2 batiam-me. Uma vez estava a desenhar nas escadas enquanto me batiam no ombro com uma espécie de plástico. Nunca dizia à mãe porque achava normal. Só descobriu quando fiquei com uma marca negra no olho impossível de esconder. Os professores não ajudavam. Eles eram maus, mas na altura não me percebia. Pensava que os tinha de respeitar apenas por serem professores, apesar de eles não nos tratarem mal. Acho que eu quis dizer não nos tratarem bem. Acho que escrevi mal. São a pior turma da minha vida. Não vão ser ninguém. Tens a cabeça oca. Vão apanhar lixo. Qual é o problema de ser empregado de limpeza? Foi a pergunta que eu fiz a mim mesma no texto, porque os professores dizem que nós não vamos ser ninguém e que vamos acabar a vida a apanhar lixo, mas eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que as pessoas que apanham lixo devem ser respeitadas como todas as outras e que não gosto quando as pessoas dizem isto porque dão uma conotação negativa à profissão e depois as pessoas acabam por tratar as pessoas que apanham lixo como se fossem menos do que as outras e não o são. Comecei a ter pensamentos depressivos no sexto ano, especialmente à noite ao adormecer.
Embora as circunstâncias à minha volta já se tenham alterado, ainda me vêm à cabeça, especialmente no verão. Talvez seja do calor ou de estar muito tempo longe da escola, porque agora gosto da escola e prefiro o frio. Eu gosto muito de andar à chuva. Também estava no segundo ciclo quando reparei que tinha medo de falar com as pessoas. Antes achava-me apenas tímida. Eu era muito irresponsável. Perdi o cartão da escola várias vezes. O diretor dizia que para a próxima não me deixaria almoçar, mas deixava sempre. Era quando tínhamos de passar o cartão para almoçar. E arrotar. Passado algum tempo, comecei a ter vergonha de ir comer ao refeitório com medo de dizer que perdi o cartão outra vez. Nessa altura, eu nunca jantava, assim como a minha mãe. Basicamente, comia muitos cereais ao pequeno almoço e no lanche. Comia sempre cereais. Ainda como, mas agora já me habituei a comer outras coisas nas refeições, como chá e pão. Havia muitas situações com as quais não sabia lidar. O momento mais embaraçoso naquela escola foi no início do 5º ano, quando o período me veio 2 semanas mais cedo. A mãe savia-se na saia e fui à casa de banho limpar. Quando saí, estavam cerca de 15 pessoas a rodear a porta, a fazer pouco de mim, porque pensavam que eu tinha feito cocó. A lua cagou-se, disse alguém. Corri dali para fora, mas a escola era pequena, então não fui muito longe. Lembro-me de chorar e mais nada. Era muita gente para mim. Tinha apenas 2 amigas. A Marta e éramos muito próximas. Não há muito para se dizer no 7º ano. O bullying era apenas verbal e já não tinha a mesma intensidade, então nem considerava. Não posso. No 8º ano comecei a ter problemas, mas estes tiveram mais a ver com mal-entendidos e não tanto com bullying. Nesta altura jogava muitos jogos de computador e um rapaz começou a ser obcecado por mim por causa de ser uma miúda gamer. Começámos por ser amigos e jogávamos juntos, mas às vezes ele ficava estranho e não sabia lidar com isso. Às vezes começava a falar de suicídio e mudava de personalidade, isto via Skype. Dizia ser um monstro criado por ele, dizia que o ia fazer-se matar e que eu era um obstáculo. Ele tinha um problema mental, mas já não me lembro do nome dele. Não o culpo, obviamente, porque era da cabeça, né? E até espero que tenha arranjado ajuda para lidar bem com a vida. Na altura achava que tinha de arranjar um namorado, pois a família perguntava-me isso regularmente, então quando falava com ele sentia essa pressão. Mas agora percebo que posso fazer o que eu quiser com a minha vida, a não ser que não possa. Mas naquela altura não percebia. E isto foi no verão, então já estava mal e fiquei pior. Espero que esteja bem. No 9º ano também ficava sozinha à espera dos professores na hora do almoço. De início ficava encostada à parede muito quieta durante o máximo 2 horas e algumas pessoas chamavam-me estátua, então comecei a observar os gestos dos outros. Comecei a fazer coisas como mexer a cabeça, assim, olhar para um lado de vez em quando, mexer os pés e os dedos, como se estivesse à espera de alguém. Mas não estava. Não queria ser chamada de estátua. Tive vários problemas no 9º ano, mas não acho tão relevantes. Era simplesmente péssima a comunicar com os outros. Tinha uma amiga mais chegada, a Tatiana. Apesar de ter boas notas, nunca me considerava boa aluna. Como não gostava da escola nem de estudar, fui para Humanidades. Tive vários problemas com os meus colegas, principalmente por não saber me expressar bem. Às vezes diziam uma coisa normalmente e ficavam muito ofendidos. Ainda hoje ofendo as pessoas sem querer. Tinha uma colega bastante hipócrita. Eu se calhar usei mal a palavra hipócrita, vou ver o que é que significa. Ou a pessoa que finge ter determinados princípios, ideias, opiniões ou sentimentos. Ok, se calhar usei mal a palavra hipócrita. Vou mudar para rude. O que é que significa rude? Ok, rude, está certo. Tinha uma colega bastante rude que nunca me queria ouvir e sempre que eu me tentava justificar a alguém,
mesmo que eu não tivesse a falar com ela, dizia, não vale a pena, com um ar de gozo a rir-se. Ela olhava assim de lado para a pessoa assim e dizia, não vale a pena. Algo parecido a isto, eu não... Ok. Foi aqui que comecei a ir à casa de banho simplesmente para chorar e bater com a cabeça na parede. Isto tornou-se no hábito. Recentemente a avó disse-me que eu tinha essa mania quando era mais nova. Quando mudei para artes visuais parei de me magoar. No final do 10º ano mudei para o curso de artes visuais. Era o meu lugar, como muitos me diziam. Estava e estou numa escola nova, distrito novo, turma nova. Tudo anda a correr bem, quase tudo. Tenho a melhor turma de sempre, nem merecem ser comparados aos anteriores. E são poucas pessoas, exceto nos gerais, onde estamos com uma turma de economia. Depois de um período tímido, achava-me mais sociável, e mais confiante, e mais amigável. Ou seja, achava que já estava bem nesta escola. Mas isso afinal não era verdade. Sobre Asperger, ouvi esta palavra pela primeira vez num programa chamado Parenthood, uma série norte-americana, com uma das personagens, mas não sabia bem o significado. Uma vez para aí no 8º ou no 9º ano ouvi a minha mãe discutir com o padrasto e ela falou disso de mim. Quando a ouvi fui pesquisar e achei que tinha uma doença mental, mas na altura não tinha sido ainda oficialmente diagnosticada com nada, apenas suspeitas psicólogas que me acompanharam na infância. Dói-me a garganta. Não estou habituada a falar tanto. No 11º ano, quando voltei a ter todas as disciplinas, porque tive equivalências no 10º, comecei a sentir-me mais cansada, apesar de me sentir igual. Então lembrei-me da questão da Asperger e lembrei-me que talvez simplesmente estivesse depressiva nos anos anteriores. E foi nessa altura de mais simpatia para mim, mesmo que a diretora de turma veio ter comigo. As pessoas achavam-me nervosa e perguntou-me se queria fazer os exames numa sala à parte. Afinal eu estava errada, estava apenas melhor, e estar melhor é diferente de estar bem. Concordei em ir à psicóloga para ela passar um pedido para estar sozinha, e já passou, mas provavelmente não vão aceitar. Ela fez-me uma espécie de avaliação com puzzles, contas e muitas perguntas. A minha mãe foi comigo à primeira sessão. Perguntou-lhe coisas sobre mim desde a gravidez até aos dias 2. Aprendi muito. Também falámos muito das questões sociais. Eu ofendo facilmente as pessoas sem querer. Mas tinha falado disso. Às vezes, quando estou mesmo muito nervosa, trato mesmo mal as pessoas. E já tive estes momentos. Já tratei grandes amigos muito mal pelas razões mais estúpidas, incluindo a minha melhor amiga. Foi esta uma das principais razões pela qual decidi aceitar ir à psicóloga. Assim aprendi a controlar os nervos. E ando a aprender. Já sei o exercício de respiração. Assim, fechar as mãos, inspirar e abrir lentamente enquanto faz inspiração. Não é inspiração, é expiração. Eu também escrevi isto mal. Também é importante beber água. Antes não bebia muita água. Hoje, 33 de 2017, bebi água antes e durante o teste de geometria não chorei. Foi o teste que eu tive 15. Dia 10 de março, a psicóloga confirmou que estava algures no espectro, aos 18 anos. Apesar de ter capacidades cognitivas normais, tenho muitas dificuldades nas questões sociais e é este o tema mais comum das sessões. Como foi este mês, ainda estou a aprender a lidar com as coisas. Já foi há alguns meses agora. Mas agora compreendo-me melhor. Antes, quando lia algo de alguém com Asperger a falar das suas experiências, não me identificava, mas quando comecei a refletir sobre mim, reparei que afinal não era muito diferente. Às vezes ainda penso que estou apenas a recuperar de uma fase má, ou sinto que fingia, porque às vezes sinto-me normal, e penso que nas outras vezes estava simplesmente com preguiça. Depois aparece uma situação social que me deixa nervosa, fico sem palavras e bloqueio. Aí lembro-me que ainda tenho muito para aprender. 18 minutos.
Vou descansar um bocadinho para... Quando a psicóloga me estava a fazer o diagnóstico, mandou uma carta para a minha diretora de turma preencher. A escala australiana para a síndrome de Asperger. Quando me voltou a dar para entregar apareceu aqui um pop-up do Skype que um amigo meu ficou online e assustou. Amiga. Quando me voltou a dar para entregar novo, fui ver as respostas e tive uma média de 3. A minha diretora de turma é a professora de Educação Física. Uma das minhas maiores dificuldades em Educação Física são os jogos de grupo, especialmente em coisas como basquete. Fico quase sempre na mesma área de 1 metro quadrado, a andar para a frente e para trás constante a posição da bola no campo. A meio do jogo simplesmente fico parada. Apenas gosto de badminton. Estive a pesquisar sobre Asperger nas mulheres. Vejo algumas coisas que não sabia de serem características com as quais me identifico. Eu não pesquisei assim muito para realmente confirmar, então não sei bem se isto aqui é verdade, mas pronto. O que eu estou a dizer é que não confirmei assim muito se isto é verdade, mas provavelmente é. A primeira é ranger os dentes, que é uma coisa que eu faço muito, acho que é isto. Eu estou sempre a fazer isto. Eu antes, não sei, também pode ser de eu ter o maxilar mais para a frente. Eu pensava que era por causa disso, mas não sei. Balançar na perna, creio que esteja a abanar muito enquanto estou de pé, eu faço isso. Dificuldade para dormir e às vezes acordo à noite. Ter tiques, eu faço uma coisa que é, tenho aqui até o livro, dobrar muitas folhas aos cantos, elas ficam assim, eu faço assim e às vezes nem reparo o que estou a fazer, então os meus livros acabam assim. Isto é deste ano. Vestir coisas confortáveis, mas isto também não é tão... Chorar muito sem saber porquê, especialmente nas aulas de geometria descritiva. Pois, agora já não me acontece tanto, eu antes costumava chorar muito nas aulas de geometria. Imitar os outros, começo a perceber que muitas vezes sou falsa. Dificuldade a reconhecer rostos. Demorei metade do ano para me lembrar o nome dos meus colegas, mas creio que não tenha muita dificuldade em distinguir à primeira, simplesmente raramente olho para as caras das pessoas. Lembro-me de uma vez no início do 10º ano, para aí a 3 semanas do início, estava na aula de Educação Física, eu tive equivalência, mas eles demoraram 1 mês e meio praticamente a confirmar, porque a secretaria da minha escola não presta, e estava um rapaz a falar comigo e ele estava a dizer: é muito fixe, se tu... Pera, eu vou tentar imitar. E eu, bem fixe, tu vais sair mais cedo à sexta, é? E eu assim para ele: não, por acaso não tenho aulas na sexta. E ele... E eu dentro da minha cabeça estava tipo: quem é que é este rapaz e porque é que ele está a falar comigo? Eu agora percebo que é... Eu não... Pronto. Mas agora, olhando para trás, eu já estou a ver quem é que é um rapaz da minha turma, mas na altura eu não fazia a minha ideia que era da minha turma, não sabia se era da outra turma e pronto. É mais ou menos isso. Eu desde nova dobro muitas folhas, especialmente os cantos. Isso acontece nos testes e os professores têm medo que eu faça nos exames. Vou precisar levar uma folha de rascunho. No teste de geometria, o professor viu-me a fazer isto, avisou-me e não fez mais. Quanto tempo tenho? Deus.
Não faz contato visual. Se pedirem, podes tentar durante algum tempo. Ao andar, olho para o chão e pensava que toda a gente andava assim. Eu ando assim, olha para o chão. Não presto atenção aos meus arredores. Recentemente fui a uma loja e descobri que não se pode ir buscar coisas atrás do balcão. Afinal, temos de pedir. Isto foi na loja do Ponto das Artes do Chiado, em que eu não sabia, e para já nunca tinha visto uma loja com mais de um balcão. Eu sei que não podemos ir atrás do balcão onde se paga, mas havia lá outro balcão e eu normalmente vou lá atrás buscar coisas, mas depois a senhora disse-me que normalmente não deixavam e eu saí e fiquei nervosa e depois tive de me acalmar antes de pagar e a minha avó é que teve que pagar porque eu não tive coragem assim. Prontos. Detesto barulho, mas é apenas o barulho sem padrões. Por exemplo, se eu estiver a ouvir um som do tipo eu não consigo imitar. Não me incomoda, a não ser que se prolongue e seja alto, mas se for isto é engraçado. Não aguento. O som que mais me irrita é o toque da escola. Não percebo o porquê das campainhas da escola ainda serem como eram há tantos anos atrás. Se a tecnologia atual nos deixa colocar qualquer som como alarme, para que eu não vou tentar fazer esta onomatopeia. Hoje, 31/3/2017, depois da aula de filosofia, estava mal por causa do barulho da aula e ao sair levei com o Ok, não vou. Detesto barulho nas aulas, como hoje. Recebemos os testes e tive 8. Sentia-me mal no dia naquele e eu escrevi isto mal. Sentia-me mal naquele dia e as questões múltiplas confundiram-me imenso. Para a próxima respondo ao grupo 3 primeiro, ou seja, às perguntas de desenvolvimento. Como é a penúltima aula, pediram ao professor para não dar matéria e ele alinhou. Obviamente preferia ter tido aula. Tentei estudar História da Cultura das Artes com a aplicação do Khan Academy, mas estava demasiado barulho para me concentrar no expressionismo ou no futurismo italiano. Só me lembro de ler algo a ver com uma ligação com o fascismo. Coloquei as mãos nos ouvidos, mas infelizmente isso não diminui nem em 50%. Teste. Depois não diminui nem coisa. Detesto o meu lugar. Desde que o professor nos bordou a todos, comecei a descer as notas e creio que nisto existe uma relação de causa e efeito. Antes estava na fila atrás, no canto à direita. Como o professor projeta coisas no quadro todas as aulas, a sala está sempre às escuras. A máscara está aqui. Lá atrás estava na penumbra e como a sala é grande e estava no canto, sentia mais confortável, porque caso me cansasse, olhava para a parede, um espaço com nada. Agora estou mesmo à frente do professor. Ao meu lado esquerdo, na mesma mesa, está uma miúda que nem conheço, que é da outra turma. Quando olho para a direita estão lá pessoas, atrás de mim estão pessoas e à frente está o professor. Então tenho de estar sempre a olhar para a mesa. E como estou mais perto do quadro, está mais luminosidade. E eu gosto de escuro. O mínimo de luz não me deixa dormir. E como estou mais perto, ouço melhor o professor. Isto incomoda-me porque não gosto de barulho. Já o ouvia bem antes. Não me sinto bem nas aulas de filosofia. Falei disso à psicóloga e como trabalho de casa desta semana, tenho de pedir ao professor para mudar de lugar. Eu já pedi e ele deixou-me. 8 minutos. É quase a acabar. E muito as outras pessoas para tentar integrar-me. Antes até imitava frases completas de desenhos animados. Imito as ações dos outros mesmo não compreendendo. Situação da estátua.
Quando as pessoas são muito amigas, elas começam a se insultar. Uma vez disse que demorei um ano para me lembrar dos nomes dos meus colegas. Pensava que estava a ser simpática, pois é algo ofensivo e sou amiga deles, mas afinal ficaram mesmo ofendidos e o professor de CD até meio que rilhou comigo. Ainda não percebo bem quais são as situações certas para falar. Ok, olhando para trás eu percebo porque é que isto foi ofensivo. Também gosto de números pares. De acordo com o editor do WordPress, este texto, incluindo esta frase, tem 2.468 palavras. Eu praticamente copiei 99% do texto, portanto, se calhar não tem exatamente. Ok.